Se a sua mente não para, você sente que você pensa demais em tudo ao mesmo tempo, faz essa prática aqui comigo agora. Você só precisa bater levemente nos pontos que eu vou te mostrar e repetir as afirmações. Faça com entrega, com presença, respira fundo e comece assim comigo. Mesmo com todos esses pensamentos me dominando, eu escolho me dar agora uma chance de desacelerar. Mesmo que a minha mente esteja cansada de pensar sem parar, eu me acolho nesse momento de pausa. Agora aqui no ponto da sobrancelha. Minha mente está acelerada, pensando em tudo ao mesmo tempo, como se eu precisasse controlar o mundo. E agora aqui, no cantinho do olho, repita assim. Eu sinto meu corpo muito tenso, como se eu estivesse sempre esperando algo dar errado. E essa sensação, ela não me deixa descansar. Embaixo aqui do olho. É um turbilhão aqui dentro de mim. Pensamentos, cobranças, como se 1000 abas estivessem abertas ao mesmo tempo dentro de mim. Embaixo do nariz. Às vezes, eu só queria um pouco de silêncio, mas a minha cabeça não me dá sossego. Embaixo da boca. Eu respiro agora e me permito desacelerar. Eu não preciso resolver tudo ao mesmo tempo. Aqui na clavícula. Talvez eu possa confiar mais e me entregar um pouco mais ao momento presente. Agora aqui embaixo do braço, na direção do seu seio, você vai repetir assim: eu escolho me libertar desse excesso mental e voltar ao meu centro com calma e segurança. E agora aqui, nesse lugar aqui do peito, você vai repetir assim: eu volto para mim agora. Eu volto para o meu lugar de paz. Eu volto ao silêncio, ao meu lugar de presença, aonde há cura, aonde há liberdade, aonde há paz. Assim é, está feito. Se essa prática ela te trouxe um pouco de alívio, me conta aqui nos comentários. Me conta também qual é a dor que você está enfrentando agora, para que eu possa criar mais conteúdos que te ajudem a sair desse estado de confusão e ansiedade e que te conduzam a um caminho de leveza, de conexão e de paz, porque você nasceu para viver uma vida de abundância plena, com propósito. E às vezes tudo começa com um primeiro passo, em reconhecer o que você está pensando e o que está te trazendo peso. Porque a cura, ela começa quando a gente reconhece aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está trazendo dor e peso. E quando a gente reconhece esse lugar, isso que está nos trazendo dor, a gente começa o caminho da cura. Então, respira fundo aí agora e pensa, qual é a raiz da sua ansiedade? O que é que faz os seus pensamentos dispararem e você não conseguir de parar de pensar em um problema atrás do outro? É medo? É insegurança, ansiedade? Medo do futuro? De não saber o seu dia de amanhã? O que vai acontecer na sua vida? Se o seu filho vai ficar bem se você faltar? Nós, mães, muitas das vezes, nós sempre pensamos em como os nossos filhos vão ficar se um dia nós faltarmos. Mas eu quero te trazer um pouco de calma e um pouco de alívio nesse momento, porque nenhum plano de Deus é em vão. Nada, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. Então,
Confie que os planos de Deus, eles são melhores e maiores do que os nossos planos. E você não precisa controlar o mundo. Você só precisa confiar que o Criador de todo esse universo, de tudo que há, está no controle da sua vida. O Deus que sustenta o cosmos é o mesmo Deus que sustenta a sua vida e que te levará a um caminho de paz e de segurança. Você só precisa parar, respirar e confiar. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo ou não. Mas a gente sabe que o Deus que nos formou e que nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe, Ele é o mesmo Deus que cuida de você, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua vida e que nada vai acontecer para você sem a permissão de Deus. E sempre que você se sentir assim, lembra e confie. O Deus que me conhece, antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, é o Deus que cuida de mim desde antes da criação do mundo. É o mesmo que cuida de mim hoje. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Tudo tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Confia e se entrega à presença de Deus. E se você se sentir desesperada, sobrecarregada, respira fundo. Volta ao seu lugar de presença e sinta que nesse lugar é onde Deus fala com você, é onde você é um com Ele, um só com Ele. E nesse lugar, você não precisa se preocupar com nada, você não precisa se preocupar se você vai estar vivo amanhã ou não, porque você sabe que você é um com Deus. E se você é um com Deus e Ele tem o controle de todas as coisas, você não precisa se preocupar, você só precisa descansar. E nesse lugar de descanso é o seu lugar de origem. É o seu lugar de origem, a casa do Pai. Então, sempre que você estiver desesperada, lembra, respira fundo e sente que Deus não está fora de você. Ele habita em você. E esse lugar de paz não precisa ser nem um lugar de natureza perfeita, praia, nada. É em você. Lembra de quem você é. Lembre-se sempre de quem você é. Quando você sabe quem você é, você entende que essa vida humana, ela é passageira, mas o seu espírito, ele é eterno. E nós estamos aqui de passagem, mas o nosso espírito é eterno. Um dia nós realmente vamos retornar à nossa fonte, à nossa casa, ao nosso lugar de origem. Mas a gente não precisa ter medo disso, porque a morte do corpo é o caminho de volta para Deus. É o caminho de volta para casa. E às vezes pode parecer desafiador pensar sobre isso e até desesperador. Mas quando a nossa missão aqui como humana estiver consumada, a gente vai estar indo de volta para casa. E você não precisa se preocupar com isso, porque você não vai ter o controle disso. Então só confia que Deus está no controle de todas as coisas. Só confia que o dia que tiver que ser, vai ser. A gente não precisa temer. A gente não precisa temer a morte, porque a morte é o início da vida eterna. Um beijo, que o amor de Deus flua para você em avalanches de bênçãos e que você se sinta abraçada, acolhida e que a vida de Deus flua para você. Até a próxima.